Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas. Estou falando diretamente da cidade de Bauru, aqui nos estúdios da Brothers TV. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga e daqui a pouco vou mostrar para vocês a minha convidada, uma convidada super especial que está aqui hoje comigo, que veio diretamente de Lençóis Paulista, uma cidade aqui pertinho. E hoje ela vai contar um pouquinho de um novo projeto que ela está fazendo. Eu estou aí junto com ela nesse projeto, um projeto lindo, com mulheres. Daqui a pouco vocês vão saber tudo sobre a minha convidada. Mas você que está chegando agora pela primeira vez, ainda não me conhece, bom, como eu falei para vocês, eu sou a Roberta Rodrigues, apresentadora desse podcast, mas também eu escrevo e eu tenho alguns livros aqui para mostrar para vocês. O meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu passei 15 anos escrevendo esse livro, contando histórias da minha vida, mas também lições de vida que eu aprendi diretamente do divã de Deus. Eu levei 15 anos para escrever, porque foram muitas lições de vida, e quando eu pensava que estava terminando o livro, aconteciam coisas na minha vida que Deus me ensinava muito a respeito da depressão, e eu tenho aqui histórias para ajudar outras pessoas que estão passando por depressão, que já passaram por depressão. E se você está passando por isso, ou conhece alguém que precisa ler um livro com lições para ajudar essa pessoa a ter um up, né? Levantar, a dar valor na vida, tá aqui um livro ótimo. Não é porque é meu livro, mas foi um livro de coisas que aconteceram comigo, que mudaram a minha fé, que mudaram a minha maneira de pensar a respeito da vida. Tá bom? Depressão aconteceu comigo, uma experiência de fé. Eu sou mãe de 3 filhos e a minha filha, minha caçula, ela é uma menina assim muito inteligente, muito esperta e ela me ensinou muitas coisas. E eu escrevi um livro para ela, sobre ela. A menina que não gostava de ir à escola, ela teve um período na infância de que ela não gostava de ir para a escola, respondia todo dia, brigava, chorava, não queria ir para a escola de jeito nenhum. E aí ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola porque estava passando por problemas de saúde, problemas que a limitavam de ir para a escola, e o sonho dessa criança era ir para a escola. Então a minha filha, quando conheceu essa criança, ela mudou essa mentalidade e ela viu o quanto é importante ter vida e saúde para acordar todos os dias e poder ir à escola. Então eu escrevi esse livro para minha filha, mas também para ajudar as crianças que estão passando por esse período e precisam dessa lição de vida, de que é muito importante ter vida e saúde para ir à escola. Outro livro que eu escrevi também para ajudar crianças foi esse aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Também pensando numa criança da minha família que estava passando por bullying, e ela me pediu para escrever esse livro. E aqui eu conto a história dessa lagartinha que se achava insignificante, que ela não servia para nada, mas ela aprendeu que até ela, sendo uma lagarta, tinha uma importância no ecossistema, na natureza, no planeta Terra. Todos nós fomos criados por Deus com um desígnio. Todos nós temos uma importância nesse mundo. Então, você precisa descobrir a sua tarefa, a sua missão, a sua importância aqui nesse planeta. Então, esse livro aqui é lindo para ensinar as crianças a combaterem o bullying, mas também a não aceitarem o bullying. Escrevi também uma história sobre a nossa gatinha Marie, que é uma história real, da gatinha que nós encontramos abandonada no lixo. Também é sobre a minha filha, como aconteceu esse encontro, essa amizade, esse amor dessa gatinha, que trouxe muito companheirismo e muita alegria para a nossa família. E meu último livro infantil lançado foi esse aqui, Pedro, Menino do Coração Nordestino, que conta a história desse menino, Pedro, que mora aqui na cidade de Bauru. Ele tem uma cordeuteca com mais de 3.000 títulos de cordéis. O Pedro recebe visitação das escolas na cordeuteca, e lá na cordeuteca ele ensina as crianças a escreverem cordéis, a recitarem cordéis, a fazerem xilografuras, e ele conta a respeito do povo nordestino. E eu conheci o Pedro através de uma visitação da escola da minha filha, e a história do Pedro é uma história linda, mas também aqui nesse livro eu conto um pouco sobre o povo nordestino, nosso povo aqui do Brasil, que tem uma história de tanta resiliência, uma história tão linda. Então é um livro bem brasileiro, um livro lindo para você ler, e é o meu sonho que esse livro chegue em muitas escolas. Meu último livro é uma coletânea, uma coparticipação, mas também eu escrevi a história de todas essas mulheres. São 30 histórias de 30 mulheres, mulheres que sofreram luto,
mulheres que sofreram abusos, traumas, muitas dificuldades que a levaram a se transformarem, mulheres que transformam. Então, mulheres que foram transformadas para ajudar a transformar outras vidas através de fé, coragem e resiliência. Um livro muito lindo. E a gente está tendo um projeto aí, que você vai saber daqui a pouco, vai ser mais ou menos algo assim, que a minha convidada de hoje vai falar a respeito, mas eu vou apresentar ela para vocês. Nesse episódio de hoje, no nosso podcast, nós estamos recebendo uma pessoa muito inspiradora. Ela transforma palavras em pontes entre vidas e sentimentos. É a Amanda, gente. Amanda Madoglio. Ela é professora de língua portuguesa, ela é escritora, ghostwriter. Então, olha, a gente tem tudo a ver, tudo em comum. Ela vai falar só sobre coisas que eu amo. É formada em letras, pedagogia, com pós-graduação em informática e especialização em comunicação pela PUC de Campinas. Amanda construiu uma trajetória marcada pela educação, mas também pela literatura. Ela atua como professora na Rede Municipal de Lençóis Paulistas, que é aqui em São Paulo, e ela é idealizadora do curso Redação Entre Linhas e prepara alunos para vestibulares. Olha que legal. Além disso, ela é fundadora de um grupo voluntário que se chama Escrita Criativa, que é um projeto que incentiva crianças e jovens a descobrirem o poder da autoria. E a Amanda também é membro fundadora da Sociedade Literária do Interior Paulista e criadora do projeto Autoras de Si, uma coletânea de histórias de empoderamento e autoconhecimento. Ela já integrou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e foi uma das fundadoras da Academia de Letras de Lençóis Paulista. Minha convidada é chique, gente. Como ghostwriter, Amanda se dedica a transformar trajetórias reais em narrativas emocionantes, unindo educação, literatura e comunicação. E reafirmando, claro, o poder da palavra como ferramenta e transformação pessoal e social. Ela é autora de um livro que se chama Violeta. Ela participa de diversas obras em coautoria e, no momento, ela escreve o romance Minhas Marias. Nossa, vai ser lindo esse livro, hein? Inspirado na história de suas avós. E em breve ela lançará sua própria editora. Gente, eu fiquei de boca aberta. A editora Mille, é isso? Já me interessou, viu? Vamos ter que conversar muito sobre isso. E hoje, gente, nós vamos conversar sobre escrita, empoderamento feminino, propósito, o poder das histórias que nos habitam. Duas escritoras juntas. Seja bem-vinda, Amandinha, aqui no nosso... Muito obrigada. Elas por Elas. Muito obrigada por você vir aqui hoje. Você tem um projeto lindo para apresentar para a gente. Daqui a pouco vai falar sobre ele. Mas, primeiramente, antes da gente falar sobre isso, eu não mandei essa pergunta para você, mas ela me surgiu agora. Como que você se tornou uma pedagoga? Como que você decidiu ir para esse caminho, né? Desde criança você falou, não, eu quero ser pedagoga, eu quero ser professora. Então, antes de você contar sobre o seu projeto, que você está vindo hoje para apresentar esse projeto, né? Sim. Eu gostaria que você falasse brevemente sobre como surgiu no seu coração esse desejo, se isso é uma missão que você sente que tem na vida ou foi algo que foi acontecendo, né, de ser uma pedagoga e uma professora. Boa noite, Roberto. Boa Muito noite. Obrigada. Muito obrigada pela sua descrição. Eu amei me ouvir através de você. Que bom. Bom, quando eu era criança, eu não sei quando surgiu a vontade de ser escritora. Por que eu tô te falando isso? Você me perguntou uma coisa, eu tô te falando outra. Sim, já está entrelaçado, né? Faz sentido aí. Eu sempre quis ser escritora, não sei porquê, sempre inventei. Desde criança? Desde criança, não lembro quando começou. Eu também. Eu inventava histórias na escola, todo mundo gostava de ouvir. E eu amava, né, contar histórias e ver que as pessoas gostavam de ouvir e prestavam atenção em mim. E comecei a falar isso. Quando eu era criança, as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser escritora. Olha só. Aí todo mundo ficava assim, não falava nada, ficava parada. Até que um dia minha mãe me disse assim, mas escritora não é profissão. O dia que ela disse isso pra mim, eu fiquei, meu Deus, como assim? Né? A vida inteira eu sempre achei que eu ia... Nossa, eu ficava imaginando, assim, eu assistia TV, eu ficava imaginando, nossa, eu vou escrever um livro que um dia vai passar na TV e tal. Aí ela me falou que aquilo não era
profissão? Eu falei, não é. Ela falou assim, bom, se um dia, quando você for adulta, você escrever alguma coisa muito legal e alguém descobrir, você pode ficar famosa. Mas, olha, é muito difícil. Era assim e até hoje, né? Então, ela falou assim, olha, mas é muito difícil. Então, assim, você precisa encontrar uma profissão. E aí, paralelo a isso, né? Ela falou com a linguagem infantil na época. Você vai escrevendo e, né? É certo. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo que nós somos artistas, né? Assim como o cantor, como o dançarino. Exatamente. Então, se alguém descobre, investe na gente, né? Acredita. Na nossa arte. Isso, na nossa arte. Pode acontecer, senão não. Enfim, no meio, né, desse caminho, eu fiquei pensando em 1000 coisas. Pensei em ser psicóloga, pensei já até em ser psiquiatra, porque eu gosto muito dos assuntos relacionados. Eu também. E... quando eu estava no 3º colegial, minha família passou por um problema financeiro. E a única coisa que eu poderia fazer na época era um dos 2 cursos, né? Ou letras ou pedagogia. Era mais próximo de casa, era um valor mais acessível. E eu queria muito estudar, né? Então, eu falei assim, na época eu decidi letras. Eu fiz letras primeiro, depois eu fiz pedagogia. E aí, por conta mesmo dessa vontade de escrever, gostar muito de ler, eu pensei... letras. E foi assim que começou. Mas, trabalhando nas escolas, eu me descobri também, porque eu amo falar, contar história. Então, deu tudo certo. Deu tudo certo. Ó, assino embaixo. Parece que você está contando minha história. Foi a mesma coisa que psicóloga, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas e gosto de falar com as pessoas também. Mas sempre a paixão pela escrita, sempre brotou muito forte dentro de mim. Eu fui para pedagogia por causa de contar história para as crianças, né? Porque eu sou contadora de histórias. Contar história para as crianças e escrever para elas, né? Porque a maioria dos meus livros são infantis, porque eu gosto de contar histórias para as crianças. Legal, Amanda. E a gente vai falar agora sobre o projeto que você veio falar hoje para as meninas aí que estão nos assistindo, né? Lançando aqui em primeira mão o projeto Autoras de Si. Eu quero que você conte pra gente como que você começou esse projeto, aonde que ele nasceu. Eu sempre fui ligada, de alguma forma, à escrita, né? A grupos de escritores, enfim. E um dia eu fui convidada para representar a cidade em um lançamento de uma obra parecida com essa que você participou. Tá. E eu nunca tinha visto, né? Esse trabalho de coautoria com mulheres. E me chamou muita atenção. E eu falei, nossa, esse trabalho é muito legal. E eu fiquei com aquela ideia. Na época, até a pessoa que me convidou também gostou, né, da ideia. Falou, a gente precisa levar isso para Lençóis. Eu falei, realmente. E ficou naquela conversa, vamos levar. E nós tomamos rumos diferentes. E eu sempre com essa ideia, porém não tinha tempo, né? Eu trabalhava muito, né? Dava aula em vários lugares, concurso de redação e tudo mais. E tenho 2 filhas também, casamento, né? Então, nunca conseguia sentar e planejar, né, esse projeto. E esse ano, eu tive um burnout. Nossa. E eu paralisei. Uau. Então, eu fui obrigada a ficar parada. Ficar quieta. 3 meses, Uau. né? Nos primeiros dias foi difícil. Eu ficava inventando 1000 coisas para fazer, até que eu não tinha mais nada para fazer. E aí veio, olha, agora você tem tempo, né? Aí eu comecei a escrever o projeto. Só que eu comecei a ter uma visão assim. Nem todas aliás, as pessoas que participam desse tipo de trabalho não são escritoras. Sim. Né? Sempre a gente vem com um foco de usar vivências, testemunhos de outras pessoas para ajudar os leitores, as pessoas que irão adquirir o livro. Então, eu pensei, essas pessoas que vão vir para o projeto, elas não são escritoras. E as pessoas têm muita dificuldade em escrever. É verdade. Então, eu pensei, não basta, né? Porque esse projeto que eu conheci, simplesmente a pessoa escrevia, entregava para a editora e pronto. Então, ela tinha que se virar para escrever. Se ela não conseguisse... hoje tem, né, a inteligência artificial, mas mesmo com a inteligência artificial, a pessoa tem essa dificuldade. É difícil. Então, ela fica ali, patinando naquilo. Eu inclusive, já escrevi textos para pessoas que participam desse tipo de trabalho. E eu trouxe essa ideia para uma amiga, né, da cidade. Enfim, para resumir, assim, que a história é um pouco longa, todas as pessoas com as quais eu conversei e ao decorrer da escrita, eu ia tentando fazer uma parceria com outras pessoas, porque sozinha eu pensava, eu não vou conseguir fazer tudo, né? Com certeza. Não dava certo.
A pessoa tinha outra ideia, ou ela tinha um outro foco, ou ela queria fazer o trabalho, mas de outra forma. E eu não queria simplesmente pegar esse texto e colocar no livro. Sim. Eu queria ouvir essa pessoa. Eu queria conhecer a pessoa, eu queria ajudar ela, transformar a vivência dela em um capítulo. Uma história. Em uma história, realmente, uma narrativa. Isso que eu fiz com esse livro. E eu mesma, nas coletâneas que eu participei, também foi assim. Você mandava lá, eles corrigiam algumas coisas de gramática, né? Alguns errinhos gramaticais e pronto. E não era isso que eu queria. E depois eu descobri que a maioria das pessoas, das mulheres, que tinham histórias potenciais para contar, não desmerecendo ninguém, mas histórias que a gente consegue ter acesso. Sim. Porque todo mundo tem histórias, mas nem todas são expostas, né? É verdade. Então, essas mulheres que eu conseguia encontrar, que estavam expondo as suas experiências, na maioria, elas são empresárias. Né? Porque, geralmente, são pessoas que vendem alguma coisa, que expõem, né? E aí eu pensei, eu também sou empresária, eu tenho curso de redação. Apesar de eu ser funcionária pública, eu tenho o meu negócio. E a gente se sente solitário no empreendimento. Quando você trabalha em uma empresa, você vai lá, tem os outros funcionários, tem o seu patrão direcionando você. Sim. E quando você está sozinho, você não tem ninguém. Verdade. Então, essa eu pensei primeiramente nisso. Em, sei lá, formar um grupo, sabe, de amigas ali, que pudessem, além de escrever histórias, né, criarem um laço mesmo de amizade e proporcionar a essas mulheres conversa. É verdade. Né? Então, o que me veio na cabeça, primeiramente, foi o podcast. Por isso que eu te procurei. Sim, gente, eu tô dentro, viu? Tô dentro desse projeto aí. A Amandinha me procurou para eu participar e trazer as mulheres aqui. Então, vocês vão acompanhar, vocês vão conhecer todas as mulheres que vão participar desse projeto, né? Sim. Agora, nesse mês aqui de novembro, dezembro, janeiro, até março, né? Vamos toda semana trazer uma mulher diferente aqui. São quantas mulheres, Amanda? 30 mulheres. 30 mulheres, gente. Imagina. Contando com você, né? Contando comigo. Mas vai ser uma coisa muito linda, vai ser um projeto muito lindo, com histórias impactantes, incríveis. Vocês podem perder. Então, vão acompanhando aí os podcasts. E a Amandinha hoje está inaugurando tudo aqui, né, Amanda? Sim, estou iniciando aqui. Iniciando. Então, como que vai se chamar o livro? O livro será Autoras de Si. Vai ser Autoras de Si mesmo. Autoras de Si. Tá. Que é o nome do projeto. É o nome do projeto, o nome do livro mesmo. Legal. Quando que você pensou, então, nesse título, Autoras de Si? O que passou na sua cabeça? Foi uma expressão significativa para você pessoalmente? Por que você escolheu esse título? Então, como eu disse, a maioria das pessoas que vão participar do livro são empresárias, mas nem todas são. Sim. Né? Outras acabam sendo conhecidas por outros motivos, como, por exemplo, uma das participantes, ela é mãe atípica. E eu conheci ela através da história dela. Olha só. Enfim, e tem uma outra participante também que ela perdeu as 2 filhas. Então, não são todas as histórias que são de empreendedoras, mas são histórias... Impactantes, né? Exatamente. E aí, autoras de si, por quê? Porque nós somos autoras das nossas próprias histórias quando a gente quer ser. É verdade. Né? Às vezes, a gente acaba sendo figurante. Quando a gente não assume. Como eu disse, essas pessoas, essa mulher que perdeu os filhos ou essa outra que é mãe atípica, elas não são empreendedoras, mas elas expõem a história delas. Olha só, para ajudar outras mulheres, outras pessoas. Né? Então, elas aceitaram ser autoras delas mesmas. Sim. Até uma coisa também que eu acho interessante, que esse tipo de trabalho, ele virou agora um negócio. Então, tem muitas editoras fazendo isso, mas simplesmente vendendo a participação. Qualquer pessoa que quer, só ir lá e falar, eu quero colocar... Participar. Coloca a minha história aí. Quando eu pensei nesse projeto, eu não pensei assim. Entendi. Eu pensei dessas pessoas serem selecionadas para isso. Foi nada a dedo. Sim. Que legal. E que não fosse só eu, né, que escolhesse, mas nós começamos com a equipe mesmo de participantes. Eu idealizei o projeto, mas o projeto não é meu. Sim. Eu falo, né? Porque faz parte do projeto, por exemplo, você, né, que também trabalha, né, ouvindo histórias de mulheres, faz parte do projeto a mentora. Então, eu fui pensando em pessoas e convidando, e juntas nós chegamos, né, nessa conclusão. Verdade. E juntas nós
analisamos as indicações. Nós abrimos o Instagram para receber essas indicações. E então nós analisamos isso, as mulheres que iriam participar. Inclusive, na equipe, né, que são essas pessoas, essas mulheres que estão prestando serviço, que somos nós, aconteceu uma coisa interessante que eu acho que eu já comentei com você. No início, eu não pensei nisso, mas no final, todas as mulheres que estão de linha de frente do nosso projeto, elas são cristãs. Olha só, que bom, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção e não foi uma coisa que eu procurei, mas foi uma coisa que aconteceu. Propósitos se uniram, né? Sim. Eu acredito que esse livro ele tem um propósito muito maior do que nós estamos imaginando que ele tenha. Amém. Nós termos nos conhecido foi um propósito de Deus. Veio atrás de mim, começou a conversar, não sei nem como que você me achou, como que a gente começou a conversar, e aí a gente já se identificou, né, uma com a outra, com as histórias. Você teve burnout, eu já tive depressão, já passei por síndrome de pânico, sei como que é passar por isso. E aí nós começamos a e a gente já se tô dentro. E aí quando você me contou do tão lindo, eu falei, quero participar disso, e com certeza eu vou entrevistar essas mulheres com muito carinho. Estou com expectativa de conhecê-las, cada uma, né? Não vou escrever essas histórias, agora no livro não vou ser uma escritora, né? Mas eu estou muito feliz de poder participar, entrevistando e conhecer as histórias delas. Eu também estou muito feliz. Vai ser lindo. Você teve, assim, alguma relação muito próxima com a forma que toda essa trajetória mudou a criação do seu projeto hoje? Mudou não, tipo, ela fez você se tornar quem você é, né? Porque a escrita, tudo que você tem estudado, isso faz parte do que você está fazendo agora. Né? Sim. Então, de que forma essa trajetória influenciou a criação desse projeto? Você acha que se você não fosse uma escritora, uma professora, você estaria criando esse projeto, por exemplo? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Essa pergunta, ela é subjetiva, né? Porque, na verdade, eu acho que não são todos os escritores, eu acho, não tenho certeza, não são todos os escritores que conseguem fazer isso. É verdade. A gente, na escrita, a gente tem também um perfil. A gente tem um foco. Cada um escreve um tipo de coisa. Eu, por exemplo, quando eu escrevi Violeta, teve uma cena do meu livro que eu não consegui escrever de jeito nenhum. E aí eu pedi para uma colega, inclusive, ela está fazendo parte do projeto, para escrever. Olha. Eu falei assim, eu não consigo escrever essa parte. Eu bloqueei ali porque não era de mim. O que é esse livro? Violeta, eu escrevi quando eu tinha 17 anos. Olha só. E é uma longa história, mas assim, ele tem uma parte forte do livro. Não é o meu foco de escrita. Entendi. Tem uma morte. Por isso que você pediu para outra. E eu não consegui escrever. Não Olha saía. como que é. Não saía. Porque não é o seu gênero literário. E é isso que eu tô tentando dizer. Esse projeto não ia ser desenvolvido, escrito por qualquer escritor. E eu descobri que eu gosto de ouvir histórias quando eu comecei a escrever a história das minhas avós. Que uma curiosidade foi através de um livro que eu li. Ele chama Conta Gotas, da Ana Carolina Carvalho. Ele me fez lembrar da história da minha mãe. Porque a minha avó materna, ela foi embora quando minha mãe era bebê. E neste livro acontecia exatamente igual. E o que chamou a minha atenção logo no início do livro é que a mãe da autora tinha ido quando ela tinha 8 meses. Que era exatamente a idade que a minha mãe tinha quando a mãe dela foi. Nossa. Depois a mãe dela voltou, depois foi... Mas enfim. E eu não sabia direito o que tinha acontecido e também não perguntava, nunca ninguém... Não tive essa curiosidade. Eu tinha visto minha avó materna uma vez quando eu tinha 10 anos de idade, uma visita, mas eu não me lembrava muito bem dessa visita. Então, lendo esse livro, conforme eu ia lendo os capítulos, eu ia identificando coisas que eu já tinha ouvido. Eu falava, gente, mas a história é muito parecida, muito parecida. Aí eu me lembrei, me deu um height, como diz. Eu me lembrei que eu tive depressão pós-parto. Nas minhas 2 gravidezes, eu tive. E, geralmente, a depressão, ela tem um cunho genético, né? Pela espiritualidade, até... Fala. Maldição hereditária, enfim.
tem nomes diferentes para explicar isso, mas as coisas se repetem. Então, eu pensei, minha avó deve ter ido embora porque ela teve depressão. Deve ter acontecido tudo isso. Aí, eu comecei a investigar. Porque não tem uma explicação. Abandonar um bebê de 8 meses. Não. E aí, eu comecei a investigar a história dela, só que um pouco antes disso, eu escrevi da minha avó paterna. Né? E aí, eu fui lembrando de curiosidades que eu tinha aprendido com ela. Eu aprendi muita coisa com ela, muita coisa. Aí, eu fui atrás da minha avó materna e ela me recebeu muito bem. Foi até curioso, assim, porque as filhas dela, as pessoas que tinham ali contato com ela, me falavam assim, Amanda, não vai se frustrar, porque ela é muito fria, ela é fechada, ela não sorri, ela não abraça. E quando eu cheguei lá para conhecer ela foi totalmente diferente. Foi diferente, ela sorriu para mim, ela me ouviu, ela conversou comigo e ela contou. Aí eu perguntei, eu posso voltar um dia aqui para ouvir sua história inteira? Ela falou, pode. E ouvindo a história delas, eu me senti tão bem. Eu escrevo, assim, é uma coisa... Bom, você é escritora, você sabe. É uma coisa que a gente... Não é como se você estivesse indo trabalhar e aquilo te cansa. Não te cansa. Não me cansa. Tem horas lá escrevendo. Tem dia que meu marido fala, Amanda, você precisa parar um pouco. Você precisa parar, porque eu começo assim e vai. Então, eu pensei, isso. Olha que coisa. Olha que mais uma coincidência. Eu estou escrevendo a história dos meus avós. Que coincidência. Mas estou escrevendo do meu avô e da minha avó maternos. Muito lindo, por muitas tragédias, né, na família. Eu estou escrevendo para deixar a história deles para as novas gerações. Por exemplo, os meus filhos não conhecem a história dos meus avós. Filhos dos meus filhos não vão conhecer a história dos meus avós. E os meus avós tiveram muitos filhos, muitos netos, e a geração nova, vamos dizer, que eles foram, o que eles fizeram. Então, eu estou fazendo essa história para resgatar, né, a história deles e deixar para as novas gerações. Então, mais uma coincidência aí que a gente tem. E eu descobri que eu gosto muito de escrever esse tipo de texto. Então, pensei, nossa, escrever história de mulheres vai ser muito bom, vai ser muito legal. Inclusive, a gente dividiu, nós somos em 13 escritores no projeto, né? Eu, a Silvana e a Marjorie. Nós nos dividimos... Eu fiz a divisão, na verdade. Eu já conhecia, né? Eu já tinha pesquisado um pouco sobre as coautoras. Então, eu fui direcionando quem eu achei que fosse se identificar melhor. E ali, conhecendo a história delas, histórias tão incríveis que eu nunca imaginei. E elas falam assim, né? Ai, mas que parte da minha história será que eu escrevo? Eu falo, gente, mas uma história maravilhosa dessa. Parece que pra mim, só de ouvir ela falando, eu penso, já escreveu o capítulo. Já pronto. Tá pronto. Aí ela, mas eu não sei como começar. Eu falei, como assim? Olha só. Né? São histórias lindas. Pra você, então, a escrita é um ato de cura. Um pouco de tudo isso. Né? Foi aí, né? Foi durante essas escritas que veio essa ideia de trabalhar com isso, de fazer isso. E também, né, respondendo agora certamente sua pergunta, eu me conheci ouvindo a história das minhas avós. E quando eu coloco a minha no papel, para fazer a ligação entre a delas, aí eu entendo coisas de mim. É verdade. Então, a escrita, ela é terapêutica e ela é autoconhecimento. É verdade. Você consegue refletir quando você escreve e ler o que você escreveu muito melhor do que quando você está pensando. Sim, sim. Voltando, né, à minha pergunta, também, não só por você ter esse dom da escrita, esse amor pela portuguesa, isso também contribui muito, então, para tudo que está acontecendo hoje, né? Uma pessoa que gosta de escrever, você tem propriedade, né? Muito know-how para poder fazer o que você está fazendo. Isso daí é legal para nós que estamos, né, entregando nossas histórias para você. Eu acredito nisso, que as mulheres vão falar, uau, é uma escritora, uma professora de língua portuguesa que vai escrever a nossa história. Então, eu acho que é uma confiança muito grande. É verdade? Você acha? Você está sentindo isso? Que as meninas devem falar isso para você, né? Amandinha, tô confiando na minha história, né? Minha vida nas suas mãos. E não é simplesmente gostar de escrever, é gostar de escrever e saber como fazer isso. Porque na mentoria que a gente teve, inclusive, a Ida falou muito sobre isso. Amei, assim, a forma com que ela colocou.
Porque, às vezes, a gente olha para a história da gente de uma forma que a outra pessoa não vê. Nós que somos escritores, a gente consegue narrar de uma forma... Exatamente. Colocar a história de uma forma narrativa mesmo. Que faça, às vezes, com que ela mesma, a pessoa, entenda a beleza da história dela. Que ela, às vezes, não enxerga. Mas história, acho que não é tão boa assim, né? Mas ela bem contada, bem escrita, todo mundo tem uma história. Não tem algo para ensinar para outras pessoas. Já que você está falando da sua equipe, né, daí falasse o papel de cada uma dentro do projeto. Bom, como eu disse, esse projeto ele foi idealizado por mim, mas ele está acontecendo porque nós somos uma equipe, né? Não é meu, o projeto não é meu. Quando nós começamos, tinha uma outra pessoa na organização, agora eu tomei mais frente dessa parte da organização. Tá. Mas eu estou mentorando a escrita também. Então, aí na parte da escrita, somos eu, a Marjorie Tolentino e a Silvana Duarte, que são escritores também, já tem livros publicados. A Marjorie, inclusive, ela me ajudou a escrever o meu. Legal. E a Silvana foi uma amiga minha da faculdade. Olha, bacana. Que a gente continuou com contato, tudo, ela é maravilhosa. Essas são as escritoras. Nós temos você no podcast. Sim. A Ida. Fala um pouco sobre a Ida Abreu. A Ida Como Abreu. que foi esse seu encontro, né, com essa escritora e qual que é o propósito dela dentro do projeto? Há 1 ano atrás, uma amiga minha que se mudou para Balneário me falou que tinha conhecido ela lá. Ela falou, olha, eu estou participando de um grupo, é muito bom, é muito legal, Amanda é sua cara, você precisa participar, você precisa conhecer. Mas naquela loucura, né, naquela coisa, um monte de coisa acontecendo, eu ficava, tá bom, qualquer dia a gente conversa e tal, e fui deixando. Aí foi passando o tempo e um dia ela insistiu, não, você precisa marcar uma reunião pelo menos para conhecer. Aí eu marquei uma reunião e conheci ela nesse tempo. Eu estava em casa, nesses 13 meses que eu passei em casa. E, assim, eu já amei. A primeira vez que eu conversei com ela, já amei. Porque a proposta dela é de um grupo de mulheres que se ajudam. Ela traz questões simples, mas que às vezes faz a gente ficar com dúvidas. Como, por exemplo, como você se vestir bem com o que você já tem. Né? Como você... pode melhorar lendo livros. Então, ela é mentora, então, de vários assuntos. Ela é mentora de mulheres, né? Ela trabalha com isso. Por quê? O que mais me chamou a atenção, que ela começou a trabalhar com isso quando ela teve um burnout. Olha só. Ela trabalhou numa multinacional, ela tinha um cargo muito bom, e aí ela teve bebê e não estava conseguindo conciliar. Né? Então, aí ela me contou com detalhes a história, e ela me falou, foi quando eu parei que eu falei, eu gosto, o que eu quero. Começou a fazer e começou a dar muito certo. Então, hoje ela já está fundando esse grupo em outros lugares. Que legal. Quando essa amiga minha me falou dela, na verdade, ela queria que eu trouxesse o grupo pra cá. Sim. Né? E aí eu pensei, né? Quando eu conversei com ela, achei incrível, mas eu pensei em participar desse grupo, não eu trazer o grupo pra cá. Mas, assim, eu falei, vamos trabalhando nisso, né? Então, assim, pro lançamento, ela vai estar aqui. Ela vai vir aqui no podcast também? Vai vir. Que legal. Ela vai vir pro podcast, ela vai vir pro lançamento. Quando ela vir, nós vamos aproveitar ela aqui. Com certeza. Assim, vamos aí providenciar um evento para estarmos juntas, inclusive abrir para outras mulheres que queiram conhecê-la. E ela tem essa ideia, não sabemos como ainda ela vai trazer para cá, porque ela já fundou o grupo dela, que chama a Cúpula, ela fundou em algumas cidades ali ao redor de Balneário. Mas não em um lugar assim tão longe, distante. Né? Ela mora lá em Balneário ainda. Ela é mineira, mas ela foi para lá para trabalhar e foi isso lá. Então, eu trouxe ela com essa visão, sabe? De ajudar as mulheres a entender a importância da história delas antes de escrever. Porque o escrever depois é consequência, né? Sim. É o menos importante eu ensinar, né? Tem que abrir parágrafo, fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. Na verdade, a mulher tem que entender que a história dela é especial. Exatamente. E que parte que ela vai trazer para... E assim, a Ida fez isso. A Ida está fazendo... Ela está trazendo para o projeto. Resgatando a história de dentro delas e colocarem isso para fora, vamos dizer assim, né? E como que foi a escolha das escritoras que fazem parte da coletânea?
Como que você chegou nessas meninas? Tá. No início, eu fiquei bem em dúvida como que nós faríamos isso e como as pessoas acreditariam no projeto, né? Porque hoje tá cheio de golpe, né? Então, nós abrimos, na época, a pessoa que começou o projeto comigo, que não está mais, ela teve a ideia, vamos abrir um Instagram e colocar por segmentos. Por exemplo, colocar uma líder, crianças e adolescentes, que defende as crianças e adolescentes, os direitos. Uma pessoa que luta pelos direitos dos animais. E vamos colocando lá. Uma de cada, vamos dizer assim. E aí as pessoas vão indicando pessoas dessa área que gostariam de ler a história dela. E aí, então, ia aparecendo alguns nomes, várias vezes, né? Várias pessoas pedindo aquela pessoa. Então, nós entrávamos em contato e fazíamos o convite. Aí, no início, foi difícil. Porque eu sou professora, né? Eu sou reconhecida na minha cidade como professora. E aí, mas... as pessoas sabem que eu escrevo também, mas... Agora, um projeto. Mas o que esse projeto traz? A pessoa já pensa pro lado empreendedor mesmo, né? Que nós vamos receber disso, que nós vamos ter. Então, assim, que lucro que eu vou ter com isso, né? O que eu vou ganhar participando? As pessoas sempre querem saber isso. Então, foi um pouco difícil. Mas, a partir do momento que algumas mulheres especiais aceitaram, as outras foram vindo. Olha, que legal, né? Aí, quando a gente começou a postar, então, porque eu esperei fechar o grupo para começar a postar. Aí, muitas outras pessoas vieram perguntando. Nossa. Só que aí já tem segunda parte aí, né? Já tem. Então, aí eu falei, não, agora a gente já tá com as 30, mas eu tô pegando, assim, as interessadas para um próximo. Sim. Mas foi assim, foi através de indicações que eu mesma encontrei. O perfil foram poucas ali. A maioria foram indicadas por outras pessoas. E aí foi fechando, né? Foi dando tudo certinho. Sim. Uau. E que tipo de história, então, o público pode esperar encontrar dentro do Autora de Si? O foco dessas histórias é realmente mostrar qual foi um período assim, qual foi a virada de chave e como ela conseguiu vencer essa etapa. Sim. Digamos que tem clichê, é motivador, é motivacional. E a ideia é que traga realmente um empoderamento, apesar dessa palavra, né, ter ganhado outros significados. Outro sentido, né? O empoderamento é o que? É o poder sobre a sua própria história, sobre a sua própria vida. Inclusive, eu até esqueci de falar sobre esse detalhe. Mas uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava escrevendo a história das minhas avós foi isso. Foi como elas não tinham poder. Não. Poder de fala, poder de escolha. É verdade. Então, elas tiveram vidas... anuladas, né? À mercê. As minhas 2 avós tiveram 12 filhos. Uau. Aliás, a minha avó paterna teve 14, 2 faleceram. Nossa. Então, assim, elas passaram a vida grávida e acabando se sujeitando a outras pessoas que a sustentavam, porque muitas vezes elas não conseguiam trabalhar fora, ter um dinheiro. Isso me chamou muita atenção. Então, hoje nós temos essa possibilidade de ser autoras de si, né? De ser donas da nossa própria história. Elas não conseguiram escrever a história que elas queriam ter vivido, talvez. E nós temos. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi. Que você quer passar nesse livro através das histórias das mulheres. Falando sobre empoderamento, o que é empoderar-se em meio à escrita, na sua visão? É isso mesmo. É isso que eu acabei de falar. Eu acho que é você reconhecer a sua história. Aliás, você conhecer a sua história e se reconhecer como autora. Sim. E não como simplesmente ou uma participante. Não é sobreviver, é viver, né? Sim. Você viver o que você realmente tem vontade. Você viver os seus sonhos, por mais que ninguém acredite neles. Ou que... não depender da opinião de outras pessoas para você viver o que você quer viver. Você espera que esse livro provoque em quem vai ler essa coletânea? Gás. Um up, como diz. Incentivo, né? Há muito tempo atrás eu participei de um curso em que Gabriel Chalita trouxe uma coletânea de mulheres especiais, mulheres famosas. E ler aquelas histórias me trouxe, na época,
uma força para conseguir tentar, pelo menos, o que eu queria. Né? Para eu conseguir tentar a vida que eu queria ter. E é essa mensagem que eu gostaria que esse livro trouxesse. Força para as mulheres terem coragem de viver o que elas querem viver. Amanda, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o livro? Porque eu quero fazer uma surpresinha com você que eu não te contei aqui. Ai, meu Deus. É uma surpresinha aqui. As perguntinhas, é um bate-volta que eu quero. Eu quero saber se você tem algo mais que falar nesse lançamento aqui do Autoras de Si. Tem mais alguma? Eu acho que não. Acho que eu já falei tudo. Falou tudo Era que mais precisava. O propósito do livro. Queria falar dessa experiência que eu tive com as minhas avós, né? Que trouxe a ideia. Tocou, né? Uma pergunta que eu acho que muitas mulheres vão fazer. Como que você se tratou para sair do burnout? Na verdade, eu ainda estou em processo, está né? Em processo. Porque uma coisa bem curiosa, assim, é que a gente fica cansada daquilo que a gente está fazendo em excesso. Que no meu caso era dar aula. Sim. Então, durante esse tempo que eu fiquei em casa, eu escrevi muito. Não era eu que estava de frente com o projeto, com a organização do projeto ainda, agora que eu estou tomando a organização. Mas tudo que eu faço relacionado a isso não me desgasta. Mas quando eu vou dar aula, eu fico muito cansada. Muito cansada. Então, assim, como eu estou agindo, né? Indo ao médico. Continua o tratamento. Voltei para terapia. Né? Você teve que voltar ativa, né? Trabalhar, mas fazendo terapia ainda. E eu estou me cuidando e tentando diminuir aí o excesso. O ritmo. Né? O ritmo. Exatamente. Até mesmo, às vezes, quando eu vou falar que eu dou essas paradinhas, pensando isso também já é do burnout. Sim. Porque a gente esquece palavras, a gente esquece, você tá falando, você esquece que você tá falando. Tô bem melhor. Porque a mente fica cansada, né? Tô bem melhor, mas Que assim, bom. quando eu fiquei mal, bem ruim. Perguntando isso porque muitas mulheres que estão nos assistindo agora podem ter passado por isso ou estão passando e nem sabem o que é. Muitas pessoas não sabem nem o que é burnout, não sabem o que elas estão passando pode ser isso. Então, eu acho que quando a pessoa se sentir assim, ela deve procurar ajuda. Sim. Por isso. Estou voltando nesse assunto porque é muito importante. Muitas pessoas têm passado. Eu mesma não sabia. Sim, porque eu descobri porque eu comecei a ficar muito doente. Não é muito falado, né? Hoje em dia está se falando mais, mas ainda precisa de mais informação. Vamos para um bate-volta, Mandinha? Esse aqui eu vou te pegar de surpresa. Você não sabia que eu ia fazer isso. Vamos lá. Respostas rápidas e espontâneas, tá bom? Tá bom. Um livro que te marcou. Dom Casmurro. É top. Uma mulher que te inspira. Nossa, várias mulheres que me inspiram. Não pensa nenhuma aí, uma top, assim, ó, primeiro da lista. Eliane, que vai participar do livro. Ela foi a primeira pessoa que eu pensei. Aliás, eu queria escrever um livro dela. Foi isso que eu tinha conversado com ela antes de ter a ideia da coletânea. Ela foi minha professora. Legal. Me inspira muito. Ela vai estar aqui também? Vai. Ai, que bom, vou conhecer. Ela mora aqui em Bauru. Ai, que legal, que legal. Uma palavra que define a escrita. Propósito. Momento do dia em que as ideias mais fluem. À noite, antes de dormir. À noite? Olha só que interessante. Uma lição que a docência te ensinou. Olhar todas as pessoas com empatia. Desafio da vida que virou um aprendizado. Ser mãe. Até o fim da vida vai esse daí, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Sim. Uma frase que te representa. Frase, alguma, sei lá. Tem uma frase que eu gosto. Fala assim, se você esperar que um peixe suba uma árvore, você sempre vai achar ele um idiota. Que legal. Tem essa frase. Um sonho literário ainda por realizar.
Eu gostaria que o meu livro virasse um filme. Ó. Será que é isso? Pode ser best-seller, né? Começa pelo Então, best-seller, depois vira Ó, eu filme. já tô indo pro cinema. Ó, top. Um conselho para quem quer começar a escrever. Não ficar pensando nos erros. E nem se vai agradar. Porque o mais bonito da escrita é quando nós somos nós mesmos. Seus livros, quando você estava falando dos seus, a maioria ali dos seus escritos falam de coisas reais. Sim. Né? Você tem aí um pouco de ficção, só um pouquinho. Um pouquinho de ficção. Mas mesmo mesmo lado da ficção é cheio de você. Com certeza. Personalidade neles. Sim. Né? É verdade. E o que significa para você ser uma autora de si? É eu ser autora da minha própria vida e tomar minhas próprias decisões, fazendo bem para mim mesma. Para nós terminarmos, queria que você mulheres que estão nos assistindo, que vão nos assistir, deixasse aí uma palavra para elas, uma palavra de incentivo, né, para que elas sejam autoras de si, que elas fiquem ligadinhas no nosso livro, no nosso projeto, que daqui a pouco vai ficar pronto, né? Deixa uma última palavra, Mandinha. Gostaria de dizer a todas as mulheres que estão me assistindo, você é capaz, que os seus sonhos não são besteiras, embora muitas pessoas não acreditem na gente, é capaz e você pode tudo que você quiser. Você tem potencial para ser autora de si. Ah, que lindo, muito bem. Obrigada. Fiquem de olho aí, daqui a pouco tá pronto esse livro. Quando que ele sai? Ele é lançado em março de 2026. Tá pertinho. Sim. Em março ainda nós vamos ter algumas entrevistas, né? Sim. Encerra e já vamos lançar esse livro. Tô super ansiosa. Eu também. Já tô ansiosa. Eu preciso mandar minha história ainda. Eu tenho tantas histórias, Amanda, que eu não sei qual parte delas eu escrevo. Ah lá. Depois eu vou ter que falar algumas histórias para você me dizer qual que você acha que vai ser. Sim. Amanda, foi um prazer te conhecer pessoalmente. A gente já estava conversando aí, né, pelo WhatsApp, já há alguns meses, né, conversado, a gente muito, mas eu queria muito te conhecer pessoalmente. Ouço esse podcast, acho que agora teve assim, né, realmente a certeza de que era para ser, né, de que esse projeto é um plano de Deus. Eu tenho certeza que esse livro muitas pessoas, muitas mulheres, vai chegar em muitos lugares. E acredito que nós vamos fazer muitos projetos juntas ainda. Assim, no meu coração, que tem muita coisa para vir ainda. É só o começo. Mas eu agradeço muito a Deus pela sua vida, por ele ter colocado você no meu caminho. E eu quero desejar todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Obrigada completamente desse burnout. Que você possa realizar todos os seus sonhos e muito promissor, que você realize os seus sonhos com a sua família, né, com o seu esposo. E se Deus quiser, a gente vai se ver logo, logo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente aí todos esses projetos e vai dar tudo certo. Amém. Obrigada. Tá bom. Beijo no coração, fica com Deus. E esse aqui foi o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Que bom, que bom. E eu espero que as meninas que vierem aqui gostem também. Estou super ansiosa para conhecer. Aí, meninas, estou esperando vocês, hein? Então, manda um beijo aí pra gente finalizar, que eu também já vou finalizar. Beijo. Isso aí. Como chama suas filhas? Angelina e Milena. Aí, tem que mandar um beijinho pra elas. Eu já tenho um livro escrito com o nome da Angelina, por isso que é Emily. Que lindo, que lindo. Muito bem. Minhas princesas. Muito. Mulheres, esse foi nosso podcast Elas por Elas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei conhecer a Amanda. Nossa, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com ela, porque esse assunto de escrita me encanta e eu passaria aqui muitas horas falando sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse podcast. Se você quiser estar aqui também, venha aqui contar a sua história, mas manda esse podcast para todo mundo, que eu acho que muitas mulheres vão gostar de ouvir essa mensagem que a Amanda deixou aqui por final, né, na última parte da entrevista.
Você pode ser autora da sua história. Você pode ser autora de si mesma. Fé, coragem, você tem que pensar que a vida vale a pena. Todos os dias você tem que acordar de manhã e tentar descobrir o seu propósito, a sua missão aqui nessa terra. Se você está vivendo sem propósito, só sobrevivendo, você tem que viver e viver com alegria, porque viver, olha gente, viver vale a pena. Nós passamos dificuldades, todo mundo passa dificuldades. Estar vivo é uma dádiva de Deus. Então seja autora de você mesma, autora de si mesma. Escreva uma linda história, ainda que não seja contada em livros, mas escreva uma linda história que outras pessoas possam lê-la, outras pessoas possam contá-la. Bom? Beijo no coração, fica com Deus, Deus abençoe sua vida, tenha uma boa semana e até o próximo podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!